Sertão de Alagoas, no Nordeste brasileiro, parece a época de Belém de Judá, do período de Noemi. Noemi, Ruth e Chiquinha Valões, no sertão pernambucano, no ano de 1932. Eu vou contar essa história que une essas mulheres virtuosas. Vamos fazer um comparativo de Chiquinha Valões, Noemi e a história de Ruth. Em 1932 houve uma grande seca no sertão pernambucano, em São José de Belmonte. Francisca Pereira Valões, José Pereira Valões, mais 7 filhos. A seca devastava toda a região. Resultado, a família teve que se mudar para Alagoas. Noemi passava fome com Emeleque, um homem rico de grandes posses, mas a seca era grande também em Belém de Judá, mais de 3.000 anos antes de Cristo. Resolveu a família de Emeleque, esposo de Noemi, sair de Belém de Judá e ir para a terra de Moabe. Minha avó Chiquinha Valões e o meu avô José Pereira resolveram também chegar até Palmeira dos Índios. Chegando na terra dos Moabitas, Emeleque, Noemi e os 2 filhos, Marlon e Quilion, começaram a trabalhar, mas em pouco tempo Emeleque morreu. E aí os 2 filhos casaram, cada um com uma moabita. Quilion casou com Orfa, Marlon casou com Ruth. Depois de 10 anos de trabalho, Noemi perde também os 2 filhos. Fica aquela viúva Noemi, mais as noras viúvas, Ruth e Orfa. Ela toma conhecimento que lá em Belém de Judá, Deus estava liberando para o povo pão e que a seca tinha ido embora. Ela resolve chamar as noras e dizer: vamos partir desta terra. Parece que Deus está dando a providência em Belém. Resolveu Noemi pegar o caminho de volta. Acontece que ela olhou para as 2 noras e disse: vocês não podem ir comigo, porque até agora Deus tem sido amargo na minha vida e eu não quero sofrimento para vocês 2. Volte para a casa dos seus pais. Orfa abraçou Noemi, a sogra, chorou e voltou para casa. Ruth, a mulher virtuosa, disse: não, minha sogra, eu não vou deixar a senhora ir sozinha por esse caminho de volta não, para Belém. Eu vou com a senhora. Onde a senhora morar, eu vou morar. Aonde a senhora morrer, eu morro. Onde a senhora for enterrada, eu vou ser enterrada. Enquanto isso, em Palmeira dos Índios, o meu avô Zé Pereira arruma um trabalho e vai trabalhar na ferrovia, ligando Palmeira dos Índios a Maceió. Acontece que depois de um bom tempo trabalhando na ferrovia, um daqueles ferros cai sobre sua perna. Ele é levado para Maceió e lá na capital morre. Fica a minha avó viúva com os filhos. E aí se reúne a família e diz: olha, nós vamos ter que dividir a família. Aqueles que vão estudar, aqueles que querem seguir o seu caminho. E uma parte vai comigo para Santana do Ipanema, que eu soube que lá em Santana do Ipanema, isso já na década de 40, é uma terra boa. E Noemi andou quilômetros e quilômetros com Ruth e chega de volta à sua terra, Belém de Judá. E o povo começa a dizer: Noemi está de volta, olha Noemi. Ela diz: não me chame de Noemi, porque o meu nome é Mara. O Senhor tem colocado muita amargura na minha vida. Eu não sou Noemi. E Ruth diz: calma, minha sogra, vai dar tudo certo. Nós estamos chegando no período da colheita. E aqui eu vou ajudar, procurando, fazendo colheita de espigas de cevada. Vai dar tudo certo, minha sogra. Chegando a Santana do Ipanema, minha avó, com algumas filhas e alguns dos filhos que voltaram com ela de Palmeira dos Índios, aqui começa a trabalhar Santana do Ipanema de lavadeira, para ajudar os filhos e as filhas a criar. Aquela viúva que trabalhava de manhã, chegava na beira do Ipanema, saía de noite, à noite ainda ia passar ferro nas roupas para no dia seguinte entregar às pessoas. Noemi chega para Ruth e diz: vai, minha filha, vai para os campos trabalhar. Aqui tem terras férteis e a colheita da cevada está aí. E ela foi. Quando ela chegou lá no campo, encontrou umas moças trabalhando. E Noemi chegou na terra de um grande fazendeiro. E lá ela procurou trabalhar pegando as espigas que ficavam pelo caminho. Foi quando chegou aquele fazendeiro, homem famoso, rico, conhecido por Boaz. E Boaz procura o capataz e diz assim: quem é aquela menina
Quem é aquela jovem? Ele diz, aquela jovem veio com Noemi, viúva de um dos filhos dela. Ele foi lá, saudou os trabalhadores, que a paz do Senhor esteja convosco. E eles também saudaram aquele senhor e disse, minha filha, você, senão eu estou aqui porque eu vim apanhar algumas espigas, eu espero que o senhor me ajude, porque eu estou aqui para trabalhar. Disse, não se preocupe, continue pegando as suas espigas e fique certa disso, que você na hora que tiver sede, mande os moços dar água a você e vou dar ordem, ninguém vai encostar em você. E aquele fazendeiro procura saber mais do capataz, ela é trabalhadora, ela não para de trabalhar desde o momento que chegou. No final do dia, aquele homem mandou que ela pegasse algumas espigas, debulhasse e levasse para casa. Ela chegou em casa alegre. Noemi disse, trabalhou na terra de quem? De Boaz. Ah, Boaz é um parente próximo ao meu marido, é Meleque, que coisa boa, é um homem bom. Pois é, ele me ajudou, inclusive me deu algumas sementes de cevada para a gente aqui. Noemi disse, não vou descansar enquanto você não estiver bem. Você vai fazer o seguinte, acabou a colheita, aí eles pegaram todas aquelas sementes e colocaram no terreiro da casa para secar. Aí Noemi disse, eu não vou descansar enquanto eu não te ajudar, Ruth. Faz o seguinte, hoje à noite, tu vai para lá, leva essa capa aqui, não deixa ninguém te ver. Toma um banho, bota um bom perfume e vai para lá. Fica escondida, olhando Boaz. Quando ele comer e for descansar, aí você vai chegar perto dele, ok? Vai chegar perto dele, vai descobrir os pés dele quando ele já estiver deitado e encosta perto dele. E assim sucedeu. Boaz comeu, bebeu e foi dormir alegre. Lá ele se cobriu. Quando foi altas horas da noite, Ruth foi lá, levantou o lençol dos pés de Boaz. E dali para frente, sabe o que aconteceu? Ela ficou quietinha. Quando foi meia-noite, a Bíblia diz que Boaz estremeceu. Eu acho que ela deve ter tocado nele, né? Ele estremeceu, sentou e disse, e você, quem é que está aí? Quem é? Eu sou Ruth, meu senhor. Eu vim aqui para que vós me resgate. Que vós, que é o parente mais próximo do meu esposo, possa me resgatar. Coloca teu manto sobre mim, eu quero ser tua mulher. Ele disse, calma, minha filha. Eu já vi que você é de Deus. Você não quis jovem, não quis rico ou pobre, desde que chegou aqui. Vejo que é uma mulher virtuosa, pelo menos é o que dizem hoje na cidade. Na cidade de Santana do Ipanema, a minha avó, Chiquinha Valões, era considerada uma mulher também virtuosa. Não quis homem nenhum, criou os filhos lavando roupa e passando na cidade. Ao ponto de que no ano de 1947 chega um sargento da Polícia Militar de Alagoas, em Santana do Ipanema, e abre o Ministério da Assembleia de Deus Missão. Ela se converte e a partir daí aquela mulher, na fé, continuou criando os filhos dentro da sua luta. Voltando a Ruth, Boaz disse, não, tem um parente mais próximo de você, vou falar com ele amanhã, para que ele lhe resgate. Se ele não quiser, aí eu resgato você. Fazer o seguinte, está aqui, mediu 6 palmos de grãos de cevada, colocou na capa dela, amarrou, botou nas costas dela e disse, agora vai para casa e aguarda que amanhã eu te dou a resposta. Resultado, quando ela chega em casa, Noemi pergunta, e aí, deu tudo certo? Ele disse, não. Ele disse que tem um outro mais próximo do meu marido que pode me resgatar e que eu aguardasse, e ainda me deu esta quantidade de cevada. Em Santana do Ipanema, minha avó começava a frequentar de mês em mês a Assembleia de Deus. Quando voltava para casa, atiravam pedras nas suas pernas, que chegava em casa sangrando, porque naquela época, na década de 50, o povo não queria saber de crente na cidade, mas ela continuava firme na presença do Senhor. No dia seguinte, Boaz senta na entrada da cidade, chama 10 anciões e vai passando o moço e ele diz, você tem mais proximidade de família com Emelec do que eu. Você precisa resgatar a família de Noemi, comprar a propriedade dela. E você, adquirindo a propriedade dela, você ainda fica com Ruth, esposa de um dos filhos de Emelec. E aí, vamos resolver esta parada agora. Ele disse, eu não posso, se eu comprar esta propriedade eu vou ter problema com os meus herdeiros e não posso ficar com esta jovem. Como depois de mim é o Senhor, eu passo para o Senhor o compromisso de resgatar as terras de Noemi e resgatar também Ruth.
tirou o sapato, que havia uma tradição naquela época, que os acordos eram através de sapatos. Quando se fazia um acordo, tirava o sapato e dava aquele. E assim foi feito. Aquele sapato, aquela sandália, foi entregue a Boaz. E Boaz voltou para resgatar Noemi. E Boaz voltou para resgatar a propriedade de Noemi e também Ruth. Ao se encontrar, ele disse: minha filha, estou aqui, dormiu com ela. Ela engravidou e teve um filho chamado Obed. O mais importante de tudo isso é que é uma história fantástica. Aquela mulher que estava lá no meio da sua família dos Moabitas, volta para Belém de Judá, uma região longe da família, vivia na dificuldade, perde o sogro, perde o marido, fica com a sogra, mas acredita em Deus. E aí aquele fazendeiro, dono de todas as terras daquela região, compra a propriedade da sogra, fica com ela, ela fica com todos os direitos. Tem um filho chamado Obed, que se torna pai de Jessé. E Jessé é pai de quem? Pai de Davi, o rei Davi. Que mulher virtuosa naquela terra seca que não produzia nada. Gente, que maravilha! Joás gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E aqui em Santana do Ipanema, a minha avó resistiu ao tempo, criou os filhos, se formaram. E da minha avó, gerou minha mãe Marlene, que deitou com meu pai, que eu nasci, que gerou Felipe, Fernanda, Emily, Aldi, Davi, Samuel e Sara. Essa é a geração e essas mulheres virtuosas. Eu quero neste momento dizer da importância de Ruth, de Noemi, de todas as mulheres, de Chiquinha Valões, que no final da vida, que estava lá, que saiu de Pernambuco, veio para Palmeira, que perdeu o marido, que veio para Santana do Ipanema, morreu aos quase 100 anos, saindo da seca para morar no Morada das Árvores, cercada de árvores, passarinhos, na maior alegria, descansou no Senhor com muita paz, que é assim que Deus age. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade neste momento, não encontrando saída, você pode estar no deserto, Deus dá água, dá o caminho, dá a vida, dá a riqueza, dá a herança, torna os seus filhos ainda reis de palácio. É assim que o nosso Deus reage para o bem de todos nós. Que Deus abençoe e agradeça esta oportunidade em nome de Jesus de contar essa história hoje, dessas duas mulheres virtuosas. Estou aqui porque Chiquinha Valões me deu esta oportunidade. O rei Davi nasceu porque Ruth acreditou no Senhor.